Paz do Senhor para os meus irmãos. Nessa manhã gostaria de ler com os irmãos aqui o Salmo 21, verso 7, que diz: Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Meu Deus e eterno Pai, que nesse dia, esse salmo nos dê um conforto, uma orientação, nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Aqui o Senhor ele está sendo louvado por Davi, por ter recebido vitórias. Davi está agradecendo a Deus por ter cumprido o desejo do seu coração no meio da batalha. No Salmo 20, Davi ele estava orando a Deus para que em sua angústia Deus o ouvisse. No Salmo 20, Davi está pedindo socorro. E no Salmo 21, Davi está agradecendo a Deus. Davi no Salmo 20 ele disse assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Os inimigos de Davi podiam ser numerosos, podiam ter carros, poderiam ter cavalos, mas Davi ele sabia que a segurança dele não estava em carros nem em cavalos, não estava em nada natural, estava no sobrenatural. Davi ele sabia que a vitória só poderia vir de Deus. Davi estava então agradecendo a salvação, estava dizendo que grande era o Senhor em quem ele confiava. Deus ele tinha alcançado todos os inimigos de Davi. E Davi disse que ele, sendo rei, ele não se alegrava em sua força, mas na força do Senhor. Davi estava num dia de gratidão porque ele sabia de onde vinha a sua vitória. Ele sabia que tinha deixado tudo diante de Deus. Ele sabia que tinha clamado. Ele sabia que tinha pedido o Senhor na sua angústia. Davi era um homem que consultava a Deus. Em alguns momentos, Davi compôs salmos proféticos. Ele era um homem inspirado pelo Espírito Santo. Ele costumava pedir direcionamento para o Senhor antes de agir. Muitas eram as lutas de Davi. Davi era um homem de batalha, ele era um homem de guerra, mas ele lutou muitas guerras colocando o Senhor na frente. Ele lutava em nome do Senhor, ele lutava para Deus, ele lutava por Israel. Muitos eram os inimigos. Até o gigante ele teve que enfrentar. Mas o que Davi falou de Golias? Quem é esse incircunciso que vem afrontar o Deus vivo? Davi ele não via inimigos, ele via afronta a Deus. E se ele via afronta a Deus e ele conhecendo o Deus que ele servia, ele falava: não, peraí, se veio por um lado vai ter que voltar. Como que vai afrontar o Deus vivo? Como que vai se levantar diante do povo de Deus? Deus ele se agrada desses homens que não permitem que o mundo das trevas venha brincar com as coisas de Deus. Deus ele se agrada com essas pessoas valentes, que quando vem alguma afronta ao Deus de Israel, ao povo de Deus, ele se levanta sem medo, nem que seja com uma pedrinha, mas ele vai em nome do Senhor. E ele vence a guerra, não porque ele tem força, não porque ele tem nome, não porque ele é rei, não porque ele pode, não porque ele é líder, mas é porque ele serve a um Deus vivo e ele confia em Deus. Ele se alegra no Senhor. Ele coloca a confiança dele naquele que pode fazer. E Davi tinha um coração quebrantado. Ele não era perfeito. Ele cometeu erros graves em alguns momentos. A Bíblia não esconde os erros de Davi. E foi repreendido por Deus, mas imediatamente quando ele se dava conta da sua transgressão, ele se arrependia, ele clamava, ele pedia perdão, ele se consertava e ele continuava. Assim nós podemos olhar para um homem que governou um povo de uma maneira muito bem sucedida, mas porque ele tinha ajuda do Senhor, porque ele escutava o Senhor, que na angústia ele clamava a Deus. Olhando para esse salmo, que seja assim na vida do presidente dessa nação, que ele possa ser como Davi. E que ele sendo como Davi, Deus lhe dê vitória. Porque isso será bom para o povo de Deus, bom para ele, bom para todos nós. Que ele assim governe como Davi. E que na nossa vida, nas nossas responsabilidades, nas coisas que temos que gerir, nas coisas que governamos, naquilo que está no nosso alcance fazer, por nossa nação, por nossa família, nas batalhas espirituais que enfrentamos, nas guerras que temos que enfrentar, nas lutas, que também possamos ser como Davi. Ter essa confiança, não em carros, não em cavalos, não na nossa força,
não na nossa capacidade, porque capacidade não temos. Davi sabia também que capacidade ele também não tinha. Agora, Davi, quando viu um exército grande vir na direção dele, ele também entendia que aquilo tudo era inútil, toda aquela força, todos aqueles carros, todos aqueles cavalos, porque se o Senhor soprasse, aqueles inimigos seriam destruídos, assim os demônios que se levantam contra a nossa vida. Podem ser muitos, podem ser fortes, os inimigos podem ser diversos. O diabo pode tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida de diversas formas, de diversas maneiras, aparentemente com muito poder, mas se Deus assoprar, se Deus fulminar, se Deus se levantar ao nosso favor, ai daquele que tentar contra os ungidos, ai daquele que tentar tocar nos filhos de Deus, ai daquele que se levantar contra um dos pequeninos do Senhor, porque a nossa força e a nossa confiança está em Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale mais em cada coração no nome de Jesus. E assim eu deixo essa palavra para a nossa vida nessa manhã e a paz do Senhor para os meus irmãos.